Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora o caminho de encerramento do nosso curso de Macroeconomia 1 e, nesse sentido, a gente começa a analisar a relação entre a taxa natural de desemprego e a inflação. O nosso objetivo é efetivamente analisar a forma pela qual inflação e desemprego se relacionam no tempo, e a primeira análise acerca dessa relação deu-se com William Phillips no Reino Unido, tá? Ao final do século XVIII, e por conta de essa relação ter sido pioneiramente analisada por William Phillips, ela recebe o nome de curva de Phillips. A curva de Phillips é muito importante na macroeconomia mainstream. Na macroeconomia keynesiana e pós-keynesiana, há uma crítica muito forte à curva de Phillips, mas aqui na perspectiva novo-keynesiana, que é essa que nos guia, a curva de Phillips tem um papel muito relevante. Ela é fundamentalmente a relação, tá, da oferta agregada em uma análise dinâmica, tudo bem? E é isso que a gente vai ver observando as formas pelas quais, ao longo do tempo, a curva de Phillips mudou. E ela mudou crucialmente, nós veremos isso, por conta da consideração da maneira pela qual as expectativas das famílias e das empresas passaram a ser compreendidas na teoria econômica. Tudo bem? Então percebam que o que a gente vai fazer agora é relacionar inflação com desemprego, tá? E a gente já tinha visto uma relação de preço, mais nível de preço, com o comportamento do produto, tá? O nome dessa relação é oferta agregada e, no fundo, a curva de Phillips vai ser, tá, ao final do nosso curso de macroeconomia, a curva de oferta agregada, tudo bem? Por quê? Porque ela vai relacionar desemprego, tá, que é um apontamento que tem que ver com o nível de produto, portanto, a forma pela qual o produto da economia se comporta, impactando quem? Os preços. Tá? A curva de Phillips está mostrando exatamente isso, só que olhando de uma maneira mais dinâmica. A variação do nível de preços, isto é, a inflação, tá? Relacionando-se com a dinâmica do mercado de trabalho, que por sua vez é explicada pela forma pela qual a demanda na economia acontece, que puxa o produto e daí puxa o emprego, ou seja, é o inverso do desemprego. Quando a gente está olhando para o emprego, o inverso do emprego é o desemprego e vice-versa. Tudo bem? Então, no fundo, a curva de Phillips é a transformação da oferta agregada em uma análise, em uma perspectiva dinâmica. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar essa relação, tá? E para isso a gente vai sair do nível de preço, tá, que é estática, a gente vai passar a estudar a dinâmica de preço. Já falei isso com vocês, isso daqui é uma repetição didática, como se fosse um exercício de matemática. Quanto mais a gente repetir isso daqui, mais a ideia entra na cabeça de vocês. E qual é o nome da dinâmica, tá, de preço? Ou seja, da taxa de variação, da taxa de mudança do nível de preço. O nome dessa dinâmica é inflação. Portanto, se eu pego e desenho um gráfico, tá, só para exemplificar, colocando o tempo e colocando o nível de preço, quando eu saio desse P inicial e vou para o preço final, tá, a variação é essa reta aqui. E o que que ela é? Tá? Ela é a inflação. Tudo bem? Portanto, quem vai mudar o estoque, o nível, tá, o ponto, a altura dos preços é a variação, tá, do comportamento dos preços ao longo do tempo, e o nome disso a gente chama de inflação. Quando a gente está, tá, numa hiperinflação, por exemplo, isso significa que a taxa de variação, ou seja, a aceleração, tá, de quem? Dos preços. Quem é que acelera os preços? Inflação. Tudo bem? Então, quem é que dá dinâmica? A inflação. Quem é que é o acelerador da história? A inflação. Logo, o que a gente vai perceber é justamente como é a velocidade da mudança do nível de preço. Eis a inflação.
Tudo bem? Com isso, eu já disse para vocês, a nossa oferta agregada, tá, passará a contar com inflação, e se inflação é uma taxa de mudança, uma taxa de variação, a gente vai ver uma relação entre inflação agora e inflação em outro momento do tempo. A nível de preço esperado, que antes existia, tá, passa a ser um nível de inflação esperada, e por fim a gente vai ver que a gente vai ter uma dinâmica do emprego. Nós vamos chegar lá, a gente está na introdução ainda, nós chegaremos, tá, nessa conformação. E é claro, se a gente vai chegar nessa conformação, a gente vai precisar entender, então é só trocando em miúdos, como se relacionam inflação, inflação esperada e desemprego. Bora fazer essa relação? Tá? Ó, aqui foi o corretor que me trollou. Tá? Isso daqui não é DAO, tá? É da, ou seja, de onde vem, tá? Oferta agregada sem o corretor me trollar. Aqui ele não me trollou. Qual é a relação de oferta agregada? Tá? Nós vimos isso no tópico 6 com os elementos que a gente viu, tá, do tópico 6 e a gente fez essa relação no tópico 7. Então tem a marcação de preços aqui, que a gente viu no tópico 6. Aqui tem a marcação, tá, basicamente de salários, e a gente viu isso daqui também no tópico 6. A gente juntou essas coisas, tá, no tópico 7, gerando a relação OA, e a gente vai voltar para essa relação para poder transformá-la. Por quê? Porque a gente vai transformar basicamente o preço numa dinâmica, se tornando, portanto, a taxa de variação dele, ou seja, a inflação, e a gente vai, a partir, tá, de como se estrutura a forma funcional da marcação de salários, que é essa daqui, tá, a gente vai voltar do produto, que é onde a gente está, no caminho da oferta agregada, para o desemprego. Então vejamos, se a gente relembra, tá, qual é a relação de marcação de salários, que é essa daqui, vista no tópico 6, né, é importante agora a gente pegar essa funçãozinha aqui, que está, tá, na sua forma genérica, e colocá-la na sua forma funcional de fato. Ou seja, vamos abrir a forma funcional aqui. Coisa simples, né? A gente sabe que a relação entre desemprego e salários é uma relação inversa, ou seja, quanto maior for o desemprego, menor será o salário. Então, a forma funcional está dada, tá, com uma relação negativa entre a variável desemprego e, em última instância, veja, aqui está FUZ, essa é a forma genérica. Mas isso está onde? Está na marcação de salários. Então, isso quer dizer, tá, que a relação inversa entre desemprego e salários. Tudo bem? O que é esse alfa? Tá? O alfa é o coeficiente, isto é, ele vai dar um número do quanto que maior desemprego ou menor desemprego causa, respectivamente, de menor salário, tá? Ou de maior salário, porque essa relação precisa valer para ambos os lados. Ela só é inversa, mas ela vale quando o desemprego aumenta e quando o desemprego cai. Então, quando o desemprego cai 1%, quantos por cento sobem o salário, tá? Alfa. Tudo bem? Então, o coeficiente só bota o número da relação entre variável explicativa e variável explicada. Pois bem, a gente já sabe lá da forma da relação de marcação de salários que esse Z tem uma relação direta com o salário, isto é, maior Z implica maior salário. Como é que a gente estrutura isso aqui? Com esse sinal positivo, tá? Na forma funcional aberta, na forma funcional definida da relação de marcação de salários. Ou seja, a gente simplesmente, tá, pegou isso daqui, tá, que estava na sua expressão genérica, vejam, isso daqui é a mesma coisa, mas a gente pegou da função de oferta agregada a parte tocante à marcação de salários e abriu e fez a equaçãozinha. Tudo bem? Com isso, veja, o que a gente vai fazer agora? Na própria OA, oferta agregada, que está toda essa bagunça aqui, mas é porque vocês precisam acompanhar a minha explicação, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Quando a gente pega a oferta agregada e substitui,
tá? A parte da marcação dos salários que nela está pela forma funcional aberta que acabamos de fazer, a gente vai chegar nessa nova relação de oferta agregada. Por que ela é importante? Bem, porque a gente já tem aqui, ó, preço, que vai virar inflação, a gente tem preço esperado, que vai virar inflação esperada, e a gente tem desemprego, ou seja, a gente tem tudo que a gente quer relacionar, inflação e desemprego. Tá? Vamos só redenominar as variáveis aqui. Tá? A gente vai passar a chamar, então, como eu acabei de falar para vocês, preço, tá? De inflação, preço esperado, de inflação esperada, e com alguma álgebra que eu vou lhes poupar, eu vou poupá-los dessa álgebra, porque ela é longa, ela gastaria aqui para fazer alguma coisa em torno, tá, de 5 minutos, teríamos que fazer uma aproximação à matemática, então eu vou lhes poupar disso, a gente vai chegar, tá, na curva de Phillips, tudo bem? Essa daqui, tá, não é a curva de Phillips na sua primeira versão. Essa daqui é mais próxima da curva de Phillips da segunda versão, em que entram, tá, os preços esperados, mas fácil de a gente compreender a primeira versão. Tá? O que a gente tem que ver antes de chegar na primeira versão? Quais são as propriedades dessa relação da curva de Phillips, tá? No seu sentido mais geral, tudo bem? Que também é o sentido mais próximo do que hoje a gente tem da curva de Phillips, né? Bem, as propriedades são simples de serem percebidas. O que é propriedade de uma relação? É como que a variável que se quer explicar, no caso a inflação, se comporta com relação às suas variáveis, tá? Vejamos, preço esperado, uma relação direta com o nível de preço, tá? Não tem aqui sinal, então é porque é positivo, isso quer dizer que tudo mais constante, tá? Quanto maiores forem os preços esperados, maiores serão os salários, maior será a inflação. Tudo bem? A dinâmica de variação dos preços. Vejamos, o desemprego, que é a variável de fato explicativa do comportamento da inflação na curva de Phillips, tem uma relação negativa com a inflação. Isso quer dizer que quanto menor for o desemprego, maior será a taxa de inflação. Ah, mas e a inflação esperada? Bem, a inflação esperada está em ceteris paribus. Por quê? Porque é impossível analisar tudo junto agora. Tá? Então a gente sempre deixa as outras variáveis congeladas, em estável. Congelado vai, tá? Ceteris paribus é como nós chamamos isso. Então, ceteris paribus, menor desemprego, maior salário, maior inflação. Maior markup, lembram desse Mi que vem lá da aula 6? Maior markup, tá? Demais fatores constantes, significa, veja, relação positiva, maior inflação. Maior outros fatores estruturais determinantes da oferta de trabalho, né, determinantes das condições de emprego da economia, por exemplo, estabilidade de emprego, seguro-desemprego, qualificação. Quanto maiores forem esses fatores, né, maior será o nível de preço. Vejam só, é um sinal positivo, que esse termo também é precedido de um sinal positivo, então está clara a relação. Ceteris paribus, maior, tá, os outros condicionantes do trabalho, maior será o nível de inflação. Essa é a propriedade dessa relação que a gente vai chamar de curva de Phillips, com algumas variações em relação a essa daqui, tá? Mas pequenas variações. Isso daqui é a base e lembrem-se, só para vocês guardarem na cabeça, a gente está partindo lá da oferta agregada, porque ela é, em última instância, quem relaciona preço com desemprego. Desemprego na oferta agregada a gente vê pelo produto, tá? E a curva de Phillips vai relacionar a dinâmica de preço, isto é, inflação, com o comportamento do emprego. Como a gente vai transformar isso tudo em dinâmica, tá? Como a gente vai fazer com que essas variáveis todas sejam dinâmicas no tempo, ou seja, mostra o movimento delas no tempo, vamos colocar, tá, subscritos de tempo. Então a gente vai trabalhar com inflação no tempo, inflação esperada no tempo e taxa de desemprego no tempo. Isso daqui são parâmetros, são dados, tá, que nós vimos também lá no tópico 6 e que de alguma forma isso daqui muda muito lentamente no tempo. Tá? Pois bem, daqui a gente caminha
para a primeira versão da curva de Phillips. Lá na introdução dessa aula, comentei com vocês que nós veríamos, tá, a evolução da curva de Phillips a partir do quê? Da maneira pela qual a inflação esperada acontece, tá, na teoria econômica, ou seja, da maneira pela qual nós, economistas, teorizamos as expectativas ao longo do tempo. Tá? E a primeira forma de se teorizar a expectativa no tempo, ou seja, a primeira forma de se conceituar a inflação esperada no tempo, via a inflação esperada em média igual a zero. Tá? Desse jeito, a inflação esperada, tá, na economia, sendo igual a zero, se a gente pega a nossa curvinha de Phillips e considera que a inflação esperada é igual a zero, tá, a gente vai chegar nessa relação aqui. Tudo bem? O que você fez? Nada, acabei de explicar para vocês, só mudei o slide. Se a inflação média esperada é igual a zero, vamos substituir a inflação média esperada igual a zero. De modo que a gente vai chegar, tá, nessa forma funcional aqui. Vejam, substituir a inflação média esperada por zero, de modo que aqui nós temos, tá, aquilo que é a curva de Phillips na sua versão original, calculada por William Phillips e também depois recalculada por Solow e Samuelson para os Estados Unidos, tá, e que mostrou a relação inversa entre desemprego e taxa de inflação. E qual a explicação para esta relação inversa? A gente já conhece, tá? A explicação é: menor desemprego aumenta, tá, o nível de salários, o que vai repercutir no nível de preços, daqui lembra, mercado de trabalho, o que por sua vez sobe novamente, tá, os salários, o que por sua vez sobe novamente o nível de preço. Essa relação é conhecida como espiral de preços e salários, tudo bem? E vejam, está caindo, tá? O desemprego, está subindo o salário, está variando o nível de preço. Logo, relação inversa, caiu o desemprego, subiu o preço. Relação inversa entre desemprego e inflação. Essa é a versão, né, original da curva de Phillips. E a teoria econômica começa a perceber, tá, que na década de 70 essa relação deixa de funcionar. E aí a gente precisa entender por quê. Tá? Rimou, né? Deixa de funcionar por quá. Tá? Por um lado, aconteceram, né, 73, 79, os choques do petróleo, que subiram, né, o nível de preço, ou seja, fizeram variar o nível do preço ao longo do tempo, variação positiva do preço, mas sem que necessariamente o desemprego diminuísse, o salário aumentasse. Logo, aconteceu alguma coisa na economia que foi um choque que ela recebeu e que mudou, tá, estruturalmente o nível de preço, mas sem que o desemprego se alterasse concomitantemente ou como consequência do choque do petróleo. Tá? Pois bem, mas o que mais aconteceu para a teoria que a gente está usando como base para entender a curva de Phillips, tá, foi a mudança na forma pela qual os trabalhadores passaram a trazer, tá, para os seus preços de hoje, ou seja, para aquilo que eles estão vendo de preço esperado, tá, e daí marcando o seu salário hoje, o seu preço, a forma pela qual essa perspectiva de preço, tá, essa expectativa de preço, tá, acontece, ela foi mudando ao longo do tempo. Tá? E qual é a lógica disso? A lógica dessa mudança é que mudou-se o preço esperado, claramente isso vai impactar salário, que vai impactar, por sua vez, a maneira pela qual os preços são marcados, tudo bem? E qual é essa nova forma? Bem, essa nova forma, tá, é um sigma da inflação P-1, o que é isso? Inflação passada. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer o quanto da inflação passada, tá, vai parar na inflação em T. O que é inflação em T? Presente. Tá? E por que parte da inflação passada vai parar na inflação presente? Por conta das expectativas, tudo bem? Então é a expectativa de inflação que faz com que os trabalhadores coloquem em seus salários hoje uma parcela daquilo que foi a inflação de ontem. Tá? Esse sigma ele vai ser igual a zero, tá? Ele vai ser negligenciável, desprezível,
desde que a inflação seja persistentemente baixa no tempo, tá? Porém, se de alguma forma existir algum nível persistente de inflação, isso vai fazer com que a inflação de hoje carregue algo, ou se ela for muito alta, nós veremos um exemplo disso daqui a pouco, tá? Ela pode carregar quase toda a inflação passada, tá, para a inflação presente, de forma que a memória inflacionária causará uma expectativa de inflação futura, fazendo com que esse parâmetro, tá, que mostra o quanto da inflação passada vem para a inflação presente, seja maior do que zero. Tudo bem? Isso daqui pode ser estruturado, vejamos. Tá? Caso a curva de Phillips tenha como forma de desenho das expectativas de inflação esse sigma da inflação passada, né, a gente pode ter 3 casos acontecendo, tudo bem? Quais são esses casos? Bem, se a memória é igual a zero, fazendo com que a expectativa de inflação também seja igual a zero, tem-se essa curva de Phillips. Tá? A gente vai dar um nome para essa curva de Phillips. Você já sabe claramente, se a gente está inserindo expectativa aqui, é porque essa é, digamos, uma segunda versão da curva de Phillips. Né? Ao mesmo tempo, se a gente tem algum nível, tá, de inflação trazida a presente a partir de preços que variaram no passado, tudo bem? A nossa composição da curva de Phillips assume essa forma funcional. Qual que é a diferença em relação à primeira? Que a primeira não tinha, tá, a memória inflacionária como formadora de expectativa de inflação. Tudo bem? Então, vejam, entra este termo aqui na nossa curva de Phillips, de modo que a gente tem uma dinâmica inflacionária que já é diferente da primeira situação, porque a gente carrega alguma coisa do passado no presente. Por fim, a situação, tá, em que há uma memória plena daquilo que foi a inflação do período passado, ou seja, quando sigma é igual a 1, faz com que, tá, a gente tenha toda a inflação passada carregada, tá, na nossa marcação presente dos preços. Quando a gente está nesse caso 3, em que a gente conhece exatamente quais foram os preços passados e a gente faz desses preços passados a expectativa de preço, tá, para o agora e para o futuro, quando a gente está nesse caso, vejamos, a gente consegue reajustar, tá, os termos. E quando a gente leva a expectativa de inflação do período T-1, a expectativa de inflação do período T como sendo igual à inflação acontecida, tá, em T-1, basicamente a gente vai chegar neste termo aqui. Ou seja, percebam só, tá, a gente saber que plenamente a inflação de ontem é incorporada na inflação de hoje porque a gente a conhece. Tá? O que a gente conhece? A inflação de ontem e faz com que ela seja a inflação esperada para agora em diante. Tá? Isso daqui, percebam, a mera forma de a gente conduzir a disposição dessa relação nos mostra, tá, que há uma variação da inflação. Percebam, a inflação de ontem, tá, menos a inflação de hoje, isso daqui é a variação da inflação. Tudo bem? O que foi que fez essa mudança acontecer? Bem, o que fez essa mudança acontecer foi a formatação de uma determinada natureza para aquilo que se espera do nível de preços na economia. E deu-se aqui o conhecimento pleno do que foi a inflação do período passado e que isso formará a expectativa que os trabalhadores têm, daí marcam seus salários de qual será a inflação deste momento agora e assim, claro, sucessivamente. Tudo bem? Então, desse jeito, né, a gente chega na segunda versão da curva de Phillips, que é chamada de curva de Phillips aumentada pelas expectativas. Aumentou-se, veja, aumentou-se a curva de Phillips em relação à sua versão original, porque embutiu-se aqui, vejam, já estava lá o caminho, já tinha comentado com vocês, mas na original a gente consegue tirar, enquanto que na segunda versão, na aceleracionista, ou
aumentada pelas expectativas, a gente sempre vai carregar algum formato, alguma natureza, algum desenho, tá, do que vai ser a expectativa de inflação. Tudo bem? Desse jeito, vejam, já tinha dito para vocês, só com essa reformatação, tá, da nossa equação, a gente consegue mostrar o quanto que a inflação variou do momento passado, T-1, para esse T, que é o nosso presente, tá? E isso daqui vai especificar, essa taxa de variação está especificando basicamente que a inflação passada é aquilo que forma, tá, a expectativa de inflação hoje, portanto a marcação de preços, tá, baseados nos salários marcados pelos trabalhadores hoje. E é claro, o hoje vai ser o ontem de amanhã e por aí vai, tudo bem? E o que é a variável explicativa de todo esse processo? O desemprego, tá? O que é isso? Curva de Phillips, tudo bem? Se vocês forem, tá? Isso aqui pode ser curto prazo, tá? Não confundam, a gente está falando de curva de Phillips. Se vocês forem lá no comecinho da aula novamente, o que a gente estava preparando no comecinho da aula, a cabeça de vocês, para poder conversar para a relação entre inflação e desemprego. Quem é que estuda isso? A curva de Phillips. A gente veria a história disso, né? Sim, e essa história era baseada em quê? Na forma pela qual as expectativas são consideradas. Tudo bem? Pois bem, tá? Vamos entender agora a maneira pela qual as movimentações do desemprego impactam a inflação. Tudo bem? Então, o que a gente vai relacionar é a curva de Phillips com a taxa natural de desemprego, tá? Lá da nossa aula do tópico 7, vocês vão se lembrar dos ajustes de oferta e demanda agregadas, que tem, né, como ponto de repouso a condição de que quando o desemprego está no seu nível natural, o nível de preços da economia se torna igual, tá, ao nível de preços esperados, tudo bem? E essa condição continua vigente porque ela é a condição de equilíbrio, ela é o limite do que uma economia consegue produzir no médio prazo, só que agora a gente vai simplesmente chamar preço não mais de uma forma estática, mas a taxa de variação dele no tempo, e tá, a gente vai considerar os preços esperados, a inflação, a taxa de mudança dos preços ao longo do tempo. Tudo bem? Quando a gente está no repouso, a inflação esperada, tá, é igual à inflação presente. A gente tem basicamente, tá, um ponto de repouso desse jeito. Tá? A taxa de variação da inflação, quando a gente está no ponto de equilíbrio, é igual a zero. Tudo bem? Se a gente resolve, tá, essa relação que vem da curva de Phillips, tá, para uma situação de repouso, a gente consegue perceber, a gente vai resolver para a taxa natural de desemprego, a gente vai perceber que a taxa natural de desemprego é resultado só dos parâmetros do markup, das condições, tá, do trabalho, de oferta de trabalho e da relação que esse alfa é, tá, entre o quanto que variações do emprego causam de variações da inflação. Tudo bem? Por que a gente está fazendo isso? Para a gente delimitar a maneira pela qual a taxa natural de desemprego se relaciona com o comportamento da inflação. É isso que a gente está buscando aqui e a gente está fazendo os algebrismos necessários para chegar nessa relação de como que variações da taxa de desemprego, tá, causam variações da inflação. É isso que a gente está buscando, a gente está buscando desde o começo da aula, e quem mostra isso é a curva de Phillips, e a gente está debulhando essa curva de Phillips para chegar nessa relação. Tudo bem? Pois bem, se a gente vai lá na curva de Phillips da segunda versão, a aceleracionista, aqui ela está desenhada. Agora, o que a gente vai fazer é inserir nessa curva de Phillips quem? A taxa natural de desemprego. Tudo bem? Para a gente mostrar como é que a economia se comporta em termos de dinâmica inflacionária, tá, quando ela escapa do seu ponto natural, ou seja, do seu ponto de equilíbrio. Tudo bem? Se a gente tem a curva de Phillips aceleracionista, o que a gente precisa fazer é aproveitá-la
para poder entender a relação entre variações da taxa de desemprego e variações da inflação. Pois bem, se a gente multiplicar, tá, ambos os lados da nossa curva de Phillips aceleracionista por 1, tá, sobre alfa negativo, a gente vai ter basicamente aqui o lado esquerdo, aqui o lado direito, distribuamos, tudo bem? Quando a gente faz essa distribuição, tá, aqui no lado direito da equação, nós chegamos a este, tá, termo aqui no lado direito. Vejam, esse termo no lado direito, basicamente a distribuição só aqui no lado direito, tá, do 1 menos 1 sobre alfa, tá, faz com que, vejam, a gente tenha a taxa natural de desemprego colocada dentro da nossa curva de Phillips aceleracionista, tudo bem? O μ mais z, tá, sobre alfa é a taxa natural de desemprego. Então isso me permite fazer esta substituição aqui, tá? Fazendo essa substituição, maravilha, vejam, chegamos onde precisávamos, tá? A gente eliminou os parâmetros, tudo bem? E a gente ficou numa situação em que nós temos, de um lado, tá, a relação entre as expectativas de inflação e a inflação efetiva no lado esquerdo, e nós temos o que do outro? Bem, o que a gente precisava, a relação entre a taxa natural de desemprego e o emprego efetivo. Tá? O que agora a gente faz? Agora a gente passa multiplicando esse 1 menos alfa, tá, no lado direito da equação, de modo que a gente chega, vejam, onde a gente precisava, na relação, tá, da taxa natural de desemprego dentro da curva de Phillips. O que é isso? Da relação entre desemprego e inflação. O que essa relação nos mostra? Tá? Vamos só para simplificar, assumir que a melhor aproximação que existe da taxa esperada de inflação seja a inflação passada. Tudo bem? Isso daqui é só para a gente facilitar. Desse jeito a gente chega, tá, numa curva de Phillips, que é a versão que a gente vai usar e vai chegar nessa aula, que relaciona basicamente que a variação da inflação depende da variação da taxa de emprego. Qual é o impacto das variações da taxa de emprego sobre a taxa de inflação? Alfa. A gente já sabia disso lá do comecinho da aula, tudo bem? Mas com esse algebrismo que a gente fez, a gente eliminou, tá, os parâmetros μ e zeta, tudo bem? E deixou só o coeficiente que precisava chegar, que é o coeficiente que nos diz o quanto que é a variação do desemprego efetivo, tá, em relação ao desemprego natural, causa de variação da inflação. Bem, por que é negativo aqui? Porque essa relação entre variação da taxa de desemprego e variação do nível de preços é inversa. Por isso que a gente tem esse negativo aqui. Tudo bem? Vejam como é que isso daqui acontece. Tá? Dessa curva de Phillips, tudo bem? A gente vai ter a relação entre a variação da inflação, tá aqui, e a variação da taxa de desemprego. Como é que isso daqui acontece? Tudo bem? Vejam, se a taxa de desemprego efetiva do país, que é essa do momento, a que acontece, a T, tá, é maior do que a taxa natural de desemprego, portanto, o país está com uma taxa de desemprego de 8, mas ele consegue chegar, tá, no desemprego de 6%, se ele tem um desemprego efetivo maior do que aquele que é o pleno emprego, o emprego natural, beleza, a inflação vai cair, tudo bem? O país tem mais, tá, desemprego do que ele poderia ter. Essa é a história, tudo bem? Quando a gente está numa situação, por exemplo, que o desemprego efetivo está em 3, mas o desemprego natural é 6, o que vai acontecer com a inflação? Sobe. Por quê? Porque o país está numa situação em que ele ultrapassou, tá, o limite mínimo suportável pelas condições de produção de emprego. Tudo bem? Ou de desemprego. Melhor a palavra desemprego para fixar para vocês. O país aguentava no máximo, tá, um emprego de 94%, mas ele está com um emprego de 97%. Então vamos trocar em miúdos. O país teria um mínimo, tá, de desemprego de 6%, mas ele está com desemprego de 3%. Tudo bem? O que vai acontecer? Bem, a inflação vai, neste caso, subir. Tudo bem? Só para ficar mais fácil para vocês, olhem aqui, tá?
Vamos pegar a curva de Phillips e eu vou só mudar o lado aqui da inflação do período anterior, tudo bem? Ao fazer isso, vejam, tá? Se a gente tem, só para pegar esse exemplo aqui, tá? Uma taxa efetiva de desemprego de 8 e o país conseguiria ter uma taxa de desemprego de 6, o resultado desse termo aqui são 2, tudo bem? Então o que vai acontecer na inflação de hoje? A inflação de hoje, perceba, vamos supor que a de ontem fosse 10, tá? E que esse alfa seja igual a 1, só para facilitar. Então o resultado desse termo aqui é o quê? Tá? É o número 2, é uma diferença de desemprego em relação efetivo, em relação ao natural de 2, que vai o quê em relação à inflação do período passado, marcando, portanto, a inflação deste período. Tá? Vai reduzir o nível de inflação desse período para 8, que é menor do que 10. Por que reduziu? Porque o país está com um nível de emprego, tá, que é menor do que aquilo que ele aguentaria ter, daquilo que ele poderia ter. Trocando em miúdos, ele tem um desemprego, tá, que é maior do que aquele nível de pleno emprego, tá? Ou seja, daquele número mínimo de desemprego que esse país poderia ter. Vamos pensar o contrário aqui, só para exemplificar para vocês. Tá? Mesma coisa, tudo bem? Então a gente tem no período passado uma inflação de 10, vamos assumir alfa igual a 1, tá? Só que agora a gente vai inverter. O país está com desemprego efetivo de 3, mas ele não aguenta esse desemprego, tá? Ele não aguenta esse nível de produção, está muito baixo o desemprego. Tá? O que ele aguentaria de desemprego? 6%. Qual é o resultado desse termo aqui? Tá? Menos 3. Menos 3 vai somar com a relação negativa entre inflação e desemprego, de modo que a inflação nesse período vai somar em relação à inflação do período anterior. Por quê? Porque o desemprego está baixo demais, que faz com que os salários aumentem e o nível de preço aumente. Tudo bem? Portanto, essa taxa natural de desemprego, ela é o ponto de equilíbrio da economia. Se a gente está nela, a inflação para de acontecer. Tá? Então, se a gente tivesse com um emprego efetivo de 6, tá? Isso daqui basicamente se anularia e a inflação do período atual seria igual à inflação do período anterior. Qual é o nome disso? Tá? Taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Do inglês, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Então, isso daqui é um substantivo e como tudo no inglês, quando a gente quer fazer a construção dessa forma, estão aqui os qualificadores, tá? Então, é uma taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Tudo bem? Pois bem, é o ponto de repouso, é o ponto máximo de produção capaz de ser suportado por um país em determinado período do tempo. O que é isso? Desemprego natural. Tá? Quando a gente está nele, a inflação não acontece, ou seja, aquele nível de preço que a gente tem no período T-1 é mantido no período atual. Tudo bem? Essa é a lógica aqui colocada. Pois bem, tá? 2 pontos finais para a gente só avançar um pouquinho a discussão. Esses 2 pontos finais são: uma inflação elevada é a curva de Phillips. Qual que é a lógica aqui? Quando a inflação se torna persistentemente elevada, tá? A variabilidade da inflação aumenta, ou seja, a gente tem maiores variações da taxa de inflação em menores períodos de tempo. O que é isso? Tá? Então, portanto, em um mês a inflação subiu 10%, depois ela subiu 10% em 15 dias, depois subiu 10% em 7 dias, depois subiu 10% em 3 dias. Isso é um caminho de aceleração inflacionária, pode levar à hiperinflação. Quando isso acontece, contratos de longo prazo do país se tornam muito arriscados. Por quê? Porque eu não tenho a menor ideia qual vai ser o nível de preço, portanto, não sei qual vai ser, por exemplo, meu nível de salário real daqui a um ano. Tá? E quando isso daqui é o caso, cria-se na economia aquilo que se chama de indexação. Então vamos só exemplificar aqui, tá? Só para mostrar os efeitos de uma alta inflação na economia. Tá? Então a indexação é a forma pela qual os contratos carregam em si de uma maneira automática a inflação passada. Se a gente assumir, tá,
que uma porção lambda dos trabalhadores faz a indexação, isso significa que eles vão colocar, tá, a inflação esperada exatamente igual àquela inflação que está simultaneamente acontecendo. Subiu 20%, eu subo meu salário 20%. É isso que está aqui discriminado. Uma outra parcela da sociedade, dos trabalhadores, melhor dizendo, não vai indexar, é a 1 menos lambda. Então aqui, se são 60%, 1 menos lambda é 40%. Esses daqui vão continuar formatando uma expectativa de inflação, tudo bem? E o que dita o comportamento da inflação? Bem, a variação da taxa de emprego. Para facilitar, vamos supor que a inflação, tá, esperada seja a inflação do período anterior, tudo bem? Então quem não indexa ainda vai continuar olhando para trás. Quem está indexado vai olhar para o presente. Tá? Então, isso torna a variação, por exemplo, dos contratos de salário contemporâneos praticamente, ou de curtíssimo prazo em relação às próprias variações de preço. Tá? Vamos lá, com algum algebrismo, né, o que a gente faz aqui? Tá. Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês? No fundo, eu quero mostrar para vocês a maneira pela qual a indexação, que é esse lambda, impacta como as variações do desemprego, tá, causam variações da inflação. Tudo bem? Então, com isso daqui, ó, vamos basicamente fazer uma distribuição. Tá? Vamos distribuir o que é esse termo. A gente distribui aqui, então, a gente abre o que está fatorado. Tá? Então, vamos lá, a gente vai ter o lambda da inflação presente, mais a inflação do período anterior, tá? Menos o lambda da inflação do período anterior. Aqui, mantenhamos aqui, tá tranquilo, daqui a pouco eu trago. Vou só abrir esse termo para ficar mais fácil. Tudo aqui é a inflação, então vamos jogar tudo para o nosso lado esquerdo, tá? Com isso, a gente vai conseguir eliminar o lambda da nossa inflação e a gente vai colocar o lambda na variação do emprego, tá? Do desemprego, emprego que é a mesma coisa, ao contrário, é claro, que é o que a gente quer ver o efeito quando há uma alta inflação na economia, tudo bem? Então o que eu fiz aqui? Basicamente esse termo está aberto e eu pulei, tá, acerca dele, de modo que agora eu vou colocar em evidência, né, o πt. Com isso eu vou ter 1 menos lambda, tá? Vou colocar aqui em evidência o menos inflação do período passado, que eu vou ter então 1, se aqui está mais, aqui está menos, 1 menos lambda, tá? Vamos trazer de volta aqui o nosso comportamento do emprego. Tudo bem? O que eu faço agora? Bem, o que é importante fazer agora, tem um igual aqui, tá? Então, o que é importante fazer agora é deixar o comportamento da inflação, que é o que eu quero explicar, e mostrar o impacto do lambda, tá, sobre as variações do desemprego para com as variações da inflação. Como é que a gente faz isso? Tá? Vamos dividir ambos os lados por 1 sobre 1 menos lambda. Vai cortar aqui, tá? E aqui a gente vai inserir 1 menos lambda. Tudo bem? O que é isso? Está aqui, ó. Tá? E vejam, quando a gente tem, portanto, uma indexação alastrada na economia, quanto maior for esse lambda, tudo bem? Quanto maior for esse lambda, vejam, por um efeito de multiplicação, quanto maior for esse lambda, a gente chama isso de efeito multiplicador, tá? Quanto maior for este lambda, menor será o valor do denominador, de modo que maior será o impacto das variações de emprego, tá, sobre o nível de inflação. Só para dar um exemplo para você, se o lambda for 0,5 e o alfa, tá, for igual a 1, significa que a gente vai ter como efeito das variações de desemprego um coeficiente igual a 2. Tudo bem? Só vejam, se a gente tem 75% dos trabalhadores indexando, o resultado dessa diferença, se for 75, é 0,5.
0,25 melhor dizendo. Tá? O alfa é igual a 1, então 1 sobre 0,25 é igual a 4. Percebam, então, uma variação do desemprego, tá, vai ter um impacto, tá, que em relação àquilo que o alfa é, se não tivéssemos, tá, a indexação, é 4 vezes maior. Se nós não tivéssemos a indexação, o alfa seria igual a 1. Com a indexação, e quanto mais alastrada ela for, nesse nosso exemplo, 75% dos contratos de trabalho são indexados, o impacto das variações, tá, do desemprego sobre a inflação foi multiplicado em última instância por 4. Isso mostra como que a inflação persistente acaba contaminando profundamente a própria dinâmica da inflação ao longo do tempo. Claro, porque se eu estou indexando em função de uma inflação descontrolada, eu já estou trazendo para hoje, tá, todos os efeitos da inflação de ontem. Tá? E aqui de ontem é do dia mesmo. A coisa se torna muito mais contemporânea. Qual é o melhor exemplo disso daqui no mundo? Brasil. Tá? Quem quiser o curso de Brasileira 2 e o Brasileira 3, muito mostra os efeitos da indexação sobre a economia. Tudo bem? Por fim, tá? Para a gente encerrar, quando a gente tem um desemprego muito elevado e, em função disso, os salários caem bastante e a inflação é muito baixa, a curva de Phillips para de funcionar. E a razão disso é porque o salário tem um piso. Tá? Um piso a partir do qual ele não cairá mesmo que o desemprego continue aumentando. Por exemplo, por causa de um salário mínimo, das condições básicas de sobrevivência, do salário eficiência. Então, quando o desemprego é muito alto, persistentemente a inflação muito baixa, tá? Vai ter um momento em que a curva de Phillips vai parar de mostrar as relações entre variações do desemprego e inflação. Isso porque os salários vão resistir à queda em determinado momento, e se eles resistem à queda, é claro que os preços também o fazem. Tá? E aí, se os preços param de responder à variação do desemprego, significa que a curva de Phillips passou a não funcionar mais. Esse é um caso extremo, tá? Mas fica aí a ressalva para vocês. Tudo bem? Curva de Phillips apresentado. Nosso próximo vídeo é sobre nosso último tópico e a gente vai ver a relação entre atividade econômica, inflação, tá? E desemprego. Tudo bem? Um abraço.